A cena do príncipe Aken descendo do suntuoso reino de Zamunda para encontrar o amor verdadeiro no Queens está gravada na memória de milhões de fãs. Apaixonados pelos Estados Unidos. Mas por trás das luzes brilhantes, muitas das estrelas da série morreram em circunstâncias surpreendentemente repentinas, carregando segredos obscuros que você não acreditaria. Neste vídeo, relembramos as jornadas daqueles que faleceram honrando seu legado e as marcas inesquecíveis que deixaram nas telonas. James Earl Jones como Ray Jaffe. Joffer. James Earl Jones nasceu em 17 de janeiro de 1931 no Mississippi. Aos 57 anos, interpretou o rei Jaffe Joffer na comédia Um Príncipe em Nova York, 1988, o reverenciado rei. De Zamunda, uma figura ao mesmo tempo majestosa e afetuosa, e um ícone cultural global, graças à sua voz inconfundível, profunda e ressonante. Mas por trás da glória havia uma vida repleta de capítulos sombrios. Abandonado pelos pais quando criança, cresceu em silêncio devido a uma gagueira severa. A infância de James em Michigan, onde morou com os avós, foi marcada por vergonha, racismo e intensa solidão. Foi somente quando um professor do ensino médio descobriu seu talento literário e sua poderosa voz de leitura que James começou a recuperar a capacidade de falar literalmente. A voz que o silenciara quando criança tornou-se a chave para sua grandeza. De Darth Vader em Star Wars e Mufasa em O Rei Leão, a dezenas de papéis clássicos da Broadway, James Earl Jones redefiniu o que significava ter uma voz poderosa. Mas sua vida pessoal não foi tranquila. Seu primeiro casamento terminou em silêncio. E sua segunda esposa, a atriz Cecilia Hart, morreu de câncer em 2016. Jones viveu discretamente seus últimos anos lutando contra diabetes tipo 2 e complicações respiratórias, embora raramente falasse sobre elas. Em público, em 9 de setembro de 2024, James Earl Jones faleceu pacificamente em sua casa em Paulding, Nova York, aos 93 anos. Ele faleceu cercado pela família. A vice-presidente Kamala Harris o descreveu como um homem que impulsionou os Estados Unidos por meio da arte. Na época de sua morte, James Earl Jones tinha um patrimônio líquido estimado em US 40 milhões, uma recompensa justa por mais de 60 anos de dedicação às artes. John Amos como Cleo McDowell. John Allen Amos Jr. nasceu em 27 de dezembro de 1939 em Newark, Nova Jersey. Aos 48 anos, interpretou Cleo McDowell em Um Príncipe em Nova York. Ele é um ambicioso dono de restaurante de fast food que está tentando superar o McDowell's em relação ao McDonald's. Com uma atuação ao mesmo tempo sarcástica e comovente, Amos proporcionou ao público um retrato memorável de um pai amoroso, mas realista, bem-humorado e perspicaz. A carreira de Amos abrangeu dezenas de papéis, desde o adulto Kunta Kinte em Raízes até o Major Grant em Duro de Matar. 2 e inúmeras participações especiais em The West Wing, The District 2.5 Men e até mesmo em The Ranch das Netflix. Além de ator, ele foi dramaturgo, cantor, apresentador de televisão e um ícone respeitado da televisão afro-americana por décadas. Mas seus últimos anos foram marcados por uma tragédia familiar. Em 2023, sua filha Shannon Amos acusou publicamente o irmão de isolar, controlar e abusar do pai idoso. O caso levou a uma investigação pelas autoridades estaduais do Colorado e deixou o
Público chocado e desolado ao ver um homem antes considerado o pai da América envolvido em uma amarga batalha judicial com os próprios filhos. Em 21 de agosto de 2024, John Amos morreu de insuficiência cardíaca congestiva na Califórnia. Ele tinha 84 anos. Sua morte não foi anunciada imediatamente. Nem mesmo sua filha soube de sua morte até quase 2 semanas depois, quando a notícia se espalhou pela mídia. O patrimônio líquido de John Amos é estimado em US 3 milhões, um testemunho de uma carreira sólida e duradoura. Madge Sinclair, como Rainha Eólia, Madge, Dorita. Sinclair nasceu em 28 de abril de 1938 em Kingston, Jamaica. Aos 50 anos, ela interpretou a Rainha Eólia na comédia clássica Um Príncipe em Nova York, 1988, ao lado de James Earl Jones, sua personagem. Uma esposa real graciosa e forte tornou-se um símbolo da combinação perfeita de poder e compaixão maternal. Mas por trás dessa imagem majestosa havia uma vida de dificuldades. Sinclair se divorciou do primeiro marido e teve dificuldades para criar os 2 filhos nos primeiros anos de carreira. Casou-se novamente em 1982 e permaneceu com o segundo marido até a morte dele. Durante esses anos difíceis, ela lutou para sobreviver e, ao mesmo tempo, buscou oportunidades nos palcos. Após uma série de papéis coadjuvantes, ela finalmente brilhou em Raízes 1977, Trapper John, M. de 1980. 1986, e ganhou um Emmy por seu papel em Gabriel's Fire. 1991, Madge Sinclair começou a lutar contra a leucemia em 1982, mas nunca parou de trabalhar. Ela dublou Sarabi, a mãe de Simba, em O Rei Leão 1994, seu último papel no cinema antes de sua morte. Madge faleceu em 20 de dezembro de 1995, aos 57 anos, após uma batalha de 13 anos contra a leucemia. Seu patrimônio líquido estimado era entre 1 e 2 milhões de dólares. Ela faleceu em paz, e suas cinzas foram espalhadas em sua Jamaica natal. Em 2000, o governo jamaicano concedeu-lhe póstumamente a Medalha de Honra, classe Comandante, em reconhecimento às suas contribuições extraordinárias às artes cênicas. Calvin Lockhart como Coronel Easy. Calvin Lockhart, nascido Burt McCloskey. Cooper nasceu em 18 de outubro de 1934, em Nassau, Bahamas. Em 1988, aos 54 anos, ele apareceu em Um Príncipe em Nova York. Como Coronel Easy, um pai ambicioso determinado a arranjar um casamento político para sua filha, a fim de se conectar com a família real de Zamunda. Lockhart criou um personagem coadjuvante memorável que deixou uma impressão duradoura no público. Para conseguir esse papel, Calvin Lockhart teve que deixar as Bahamas para Nova York aos 18 anos, perseguindo seu sonho de se tornar ator. Sem dinheiro e sem apoio, ele trabalhou como taxista e abriu uma marcenaria no Queens para sobreviver enquanto fazia testes para Batman no Cavaleiro. Das trevas ressurge, mas Hollywood na década de 1960 não era receptiva a atores negros. Lockhart viajou para a Itália, Alemanha Ocidental e depois Inglaterra em busca de oportunidades. Foi na Europa que finalmente encontrou o trampolim que o levaria de volta aos Estados Unidos com papéis principais em Cotton Comes to Harlem 1970 e Let's Do It Again 1975. Em sua vida pessoal, casou-se 3 vezes e teve 2 filhos. Sua última esposa, Jennifer Miles,
Casou-se com ele em 2006, apenas um ano antes de sua morte. Foi seu filho Julian quem levou a mãe ao altar naquele casamento tardio, mas emocionante. Em 29 de março de 2007, Calvin Lockhart morreu em Nassau devido a complicações de um derrame. Ele tinha 72 anos. Sua morte repentina chocou os fãs. Poucos meses antes, ele havia aparecido em seu último filme, Rain, rodado em sua terra natal, Bahamas. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Calvin Lockhart era estimado em US$1 milhão, um valor modesto dado o talento e a dedicação que ele dedicava ao seu trabalho. Louis Anderson, como Maurice. Louis Perry. Anderson nasceu em 24 de março de 1953, em St. Paul, Minnesota. Em 1988, aos 35 anos, apareceu em Um Príncipe em Nova York como Maurice, um alegre funcionário de fast food com grandes sonhos de ser promovido a gerente. Louis trazia uma energia especial, alegre, amigável e cheia de sinceridade. Mas por trás daquele riso havia uma vida repleta de dor silenciosa. Louis era o 10º filho de uma família de 16 dos quais morreram ao nascer. Ele cresceu na pobreza com um pai alcoólatra e abusivo, teve uma infância tumultuada que moldou sua carreira diversificada como apresentador do Family Feud, criador da série animada Life with Louis e, mais notavelmente, seu papel como Christine no filme vencedor do Emmy de 2016 Baskets. Mesmo no auge da carreira, Louis carregava cicatrizes pessoais. Ele enfrentou um escândalo de chantagem na década de 1990. Quando alguém ameaçou revelar detalhes íntimos de sua vida para proteger sua imagem limpa como artista de família, ele pagou mais de US$100 mil em propina antes de contatar o FBI. O incidente culminou em uma perseguição em alta velocidade e na sentença de prisão do extorsionário. Mas Louis nunca escapou verdadeiramente do medo que isso deixou para trás. Em seus últimos anos, Louis lutou discretamente contra a leucemia, um diagnóstico que manteve em segredo desde o início dos anos 2000. Em 21 de janeiro de 2022, ele morreu de complicações da doença em Las Vegas. Ele tinha 68 anos. O público soube apenas 3 dias antes que ele havia sido hospitalizado. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Louis Anderson era estimado em US$10 milhões. Grande parte dele, acumulado ao longo de suas décadas de carreira como artista e artista em Las Vegas. Ralph Bellamy como Randolph Duke. Ralph Bellamy nasceu em 17 de junho de 1904 em Chicago. Aos 84 anos, retornou às telas como Randolph Duke em Um Príncipe em Nova York. 1988, uma breve, mas significativa participação especial na qual ele e Donna Mesh reprisaram seus papéis como os irmãos Duke em Trocando as Bolas 1983. O momento foi ao mesmo tempo hilário e uma homenagem sincera a 2 veteranos do cinema. A carreira de Bellamy começou aos 15 anos quando fugiu de casa para se juntar a uma trupe de teatro itinerante e acabou se tornando uma estrela de Hollywood. Nas décadas de 1930 e 1940, ele era conhecido por seus papéis como o tipo bem-humorado, mas nunca capaz de conquistar a mulher, mais notavelmente como o noivo atrapalhado em A Terrível Verdade de 1937, pelo qual foi indicado ao Oscar. Na década de 1950, sua carreira cinematográfica estagnou e ele se mudou para a Broadway, onde encontrou reconhecimento renovado por sua interpretação do presidente Franklin D. Roosevelt em Sunrise at Campobello, ganhando o prêmio Tony de melhor ator em 1957. Sua vida pessoal foi tumultuada.
Bellamy casou-se 4 vezes e foi somente com sua última esposa, Alice Murphy, que encontrou paz duradoura para o resto da vida. Em 9 de novembro de 1991, faleceu aos 87 anos na Califórnia, vítima de doença pulmonar crônica. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Ralph Bellamy era estimado em US 5 milhões. Sua morte marca o fim de um capítulo longo, digno e elegante na história do cinema americano. Ellen Holly, como a nova-iorquina. Ellen, Virginia. Holly nasceu em 16 de janeiro de 1931 na cidade de Nova York, ao seu 54 anos ela apareceu na comédia de sucesso Um Príncipe em Nova York. 1988, como uma nova-iorquina trazendo sagacidade afiada, charme e uma presença marcante ao agitado cenário da cidade. Mas por trás daquela breve aparição, havia uma jornada brilhante e conflituosa de uma mulher negra quebrando barreiras para se afirmar Ellen. Holly foi a primeira atriz negra a estrelar uma novela nos Estados Unidos, interpretando Carla Gray em One Life to Live, em 1968. Na série, quando Carla beija um médico branco na tela, a central telefônica da Baneiday, ABC, foi inundada com reclamações de telespectadores que pensavam estar testemunhando um escândalo racista. Então a situação mudou. Carla era negra, assim como Ellen Holly, mas o sucesso não apagou as dificuldades que ela havia enfrentado. Ellen Holly nunca se casou, não teve filhos e ficou traumatizada por ter sido dispensada do papel que a tornara famosa em 1985. Em suas memórias, ela descreve o fato de ter sido dispensada por novos produtores como uma ferida fria e aberta que nunca cicatrizou completamente. Mais tarde, Holly se aposentou dos holofotes, tornando-se bibliotecária em Nova York, vivendo uma vida tranquila, lendo e escrevendo. Em 6 de dezembro de 2023, Ellen Holly faleceu no Hospital Calvary, no Bronx. Ela tinha 92 anos. Após uma longa batalha contra a doença, ela faleceu sozinha, sem marido, nem filhos. Mas seu legado brilha mais do que nunca. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em US 1 milhão. Eddie Murphy como Príncipe Akeem Jaffer. Eddie Murphy, cujo nome completo é Edward Regan. Murphy nasceu em 3 de abril de 1961, no Brooklyn, Nova York. Em 1988, aos 27 anos, Murphy assumiu o papel do príncipe Akeem Jaffer, na peça Um Príncipe em Nova York. Um papel que moldaria sua carreira. Akeem, o príncipe do reino fictício. Desamunda rejeita um casamento arranjado e viaja para a América em busca do amor verdadeiro. Uma comédia com uma mensagem profunda sobre liberdade e escolha pessoal. Após o enorme sucesso de Um Príncipe em Nova York, Murphy dominou as bilheterias com sucessos de bilheteria como Um Tira da Pesada, O Professor Aloprado e Shrek. Seu talento cômico afiado e seu carisma o tornaram um astro multimilionário. Mas por trás do brilho e do glamour, existe uma sombra obscura. Seu pai, policial e comediante amador, foi brutalmente assassinado quando Ed tinha 8 anos. Sua infância infeliz e os anos em um orfanato ajudaram a moldar o tom único de sua obra. A carreira de Murphy foi marcada por polêmicas. No início da década de 1990, ele foi duramente criticado por piadas homofóbicas em seu show, o que gerou uma reação negativa da comunidade LGBTQIA. Embora tenha se desculpado posteriormente, o estigma permaneceu. Em 1997, Murphy virou manchete ao ser flagrado dirigindo uma prostituta transgênero, uma tempestade midiática que prejudicou sua imagem pública.
Em sua vida pessoal, Murphy tem 10 filhos com várias mulheres. Seu casamento de 13 anos com a modelo Nicole Mitchell terminou em um divórcio conturbado seguido por inúmeras disputas judiciais. Em 2006, Melanie Brown, ex-integrante das Spice Girls, deu à luz e alegou que Murphy era o pai. Ele inicialmente negou, mas um teste de DNA confirmou a informação posteriormente, desencadeando um grande escândalo entre celebridades. Apesar de ser considerado fora de moda nos anos 2000, Murphy fez um retorno impressionante com um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar por seu papel em Dreamgirls, 2006. Em 2025, Ed Murphy tinha 63 anos e continuava sendo uma das estrelas negras mais influentes da história do entretenimento. Ele deixa a esposa, a modelo australiana, Paige Butcher, e 2 filhos pequenos. Seu patrimônio líquido estimado é de cerca de US 200 milhões. Uma prova de sua resiliência, inovação e sobrevivência sob os holofotes mais rigorosos de Hollywood. Arsenio Hall, como Sammy. Arsenio Hall nasceu em 12 de fevereiro de 1956, em Cleveland, Ohio. Em 1988, aos 32 anos, tornou-se parte da lenda do cinema ao interpretar Sammy, o leal porém travesso, companheiro do príncipe Aken, no filme Um Príncipe em Nova York. O charme e a improvisação cômica de Hall tornaram Sammy inesquecível. Mas a vida de Arsenio Hall tomou um rumo de cortar o coração. Após o cancelamento do Arsenio Hall Show, seu talk show homônimo em 1994, Hall praticamente desapareceu do mundo do entretenimento. Recebido com aplausos estrondosos, au, 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 dos fãs, ele se retirou abruptamente da vida pública, apesar de ser aclamado como a voz dos jovens negros americanos na televisão de fim de noite. Segundo seu próprio relato, Hall optou por se afastar para criar seu único filho nascido em 1998 após anos de pressão da mídia, da concorrência na indústria e dos efeitos isolantes da fama. Durante anos, circularam rumores de que ele estava na lista negra por receber convidados controversos, incluindo vozes LGBTQ e artistas negros que discutiam abertamente sobre HIV/AIDS na comunidade Hall. Finalmente fez um retorno surpreendente em 2012, vencendo o prêmio Celebrity Apprentice e arrecadando US 250 mil para a Magic Johnson Foundation, uma instituição de caridade que ele preza desde que seu amigo Magic Johnson revelou publicamente seu status sorológico. Em 2021, Hall retornou às telonas com Eddie Murphy em Um Príncipe em Nova York, mais uma vez dando vida a Sammy com um humor contagiante. Em 2025, Arsenio Hall tem 69 anos, vive discretamente e raramente aparece em público. Embora não seja mais um ícone do noticiário noturno, ele ainda é reverenciado como um pioneiro abrindo caminho para apresentadores negros como Steve Harvey e Trevor Noah. Don Ameche, como Mortimer Duke. Don Ameche. Nascido Dominic Felix Ameche nasceu em 31 de maio de 1908, em Kenosha, Wisconsin. Aos 80 anos fez uma aparição surpresa em Um Príncipe em Nova York, 1988, como Mortimer Duke, uma participação especial, espirituosa e inesperada, reprisando seu famoso papel em Trocando as Bolas, 1983. Sua breve aparição na tela arrancou aplausos da plateia. Foi uma rara colaboração cinematográfica entre 2 dos filmes favoritos de Eddie Murphy. Mas por trás daqueles olhos brilhantes havia uma vida de altos e baixos,
Donna Mesh foi um astro de Hollywood nas décadas de 1930 e 1900. E 40 tão famoso que seu nome virou gíria para telefone graças à sua interpretação convincente de Alexander Graham Bell. Mas, com o tempo, os holofotes foram desaparecendo. Nas décadas de 1960 e 1970, ele praticamente desapareceu das telonas, relegado a papéis coadjuvantes na televisão e em peças teatrais obscuras. Mais de 30 anos depois, o diretor John Landis o trouxe de volta como o vilão em Trocando as Bolas 1983. Papel que lhe rendeu um Oscar de melhor ator coadjuvante por Cocoon 1986. Sua vida pessoal teve suas próprias complicações. Embora casado com Honoré Prendergast desde 1932, eles ficaram separados por vários anos antes da morte dela em 1986 e ele não compareceu ao funeral. Donna Mesh teve 6 filhos que viveram com ele em seus últimos anos. Em 6 de dezembro de 1993, Donna Mesh faleceu aos 85 anos na casa do filho em Scottsdale, Arizona, vítima de câncer de próstata. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US$10 milhões, proveniente principalmente de seu auge na Fox de sua carreira posterior e dos royalties do entretenimento.